Então, agora oficial, né? Então, iniciando, então, a mesa 1 do projeto Saberes em Diálogo. Quem não me conhece, eu sou a professora Juliana Silva, eu trabalho na comissão, e quem vai dividir esse trabalho comigo hoje, então, é a Letícia Sender, né? A Letícia é colega da rede, é super da Escola Jacob, e ela vai, então, dividir conosco este espaço. Antes de começar, o que só de ordem técnica, tá? A gente vai pedir, então, para quem não estiver falando ou apresentando, que, por gentileza, desligue os microfones, né, que para não dar alguma interferência que, porventura, possa acontecer. E também, depois, mais ao final, no chat, eu vou, então, colocar o link para certificação. A gente disponibilizou um link ontem da live de abertura, então esse link da live vai ficar aberto até o meio-dia de hoje, então daqui a pouquinho, terminando a mesa, quem não teve a oportunidade de assistir, pode assistir, e o link vai estar ainda aberto, né? A live está sempre disponível. Então, agora para a mesa, então a gente vai colocar um novo. É isso, então, que a gente tem uma boa manhã de trabalho, né? E a gente está muito feliz, assim, de saber que, mesmo mediante esse contexto tão diferenciado que a gente vive, a gente ainda tem a vontade de estar junto, né? Que a gente acredita que seja a maior dádiva dos saberes, é isso, né? O sentimento que a gente não está sozinho. Vou passar para a Letícia, então. Bom dia, então, colegas. É um prazer estar aqui nessa função, né, de mediar essa mesa junto com a Juliana, que é uma colega incrível. É a segunda vez que eu participo desse momento, antes, né, na forma presencial e agora de forma virtual. E, como a Juliana já disse, esse seminário, né, os Saberes em Diálogo, tem uma importância tamanha, né, nesse movimento, na rede, com a rede e para além da rede, mesmo em tempo de pandemia, né, mesmo quando nós não podemos estar juntos, né, compartilhando desses momentos de aprendizado, né. Então, assim, para organizar o nosso trabalho, serão 6 trabalhos apresentados, cada grupo terá um tempo de 10 minutos para fazer a sua fala, e a gente solicita que se os demais participantes tiverem dúvidas ou quiserem fazer alguma pergunta, podem se inscrever ali pelo chat e colocar as suas questões no chat, que ao final de todas as apresentações a gente vai abrir um espaço para discussão. Nós vamos começar com o trabalho do CEIA, né, das profs do CEIA, intitulado Afetividade como caminho para o fortalecimento do vínculo afetivo em tempos de pandemia, com as professoras Séries Helena Vargas Moreira, Tânia Maria X, Vânia Regina Torres. Com vocês, meninas. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, participar do projeto Saberes em Diálogo, da equipe da Unilasalle. Nós, como a Letícia já falou, este é o título do nosso artigo, o que deu origem aqui à nossa apresentação. Afetividade como caminho para o fortalecimento do vínculo afetivo em tempos de pandemia. Podemos passar para o seguinte slide, em que nós vamos falar para vocês quem somos e de onde falamos. Nós somos 3 professoras da equipe do CEIA. O CEIA é um centro de atendimento ao aluno com deficiência. Nós recebemos os nossos alunos da Rede Municipal de Ensino, aqui de Canoas. Eu sou das emoções. Vamos passar para a professora Séries agora e a professora Tânia, que vão se apresentar. Somos nós as 3 componentes deste grupo. Bom dia, sou a professora Séries e trabalho na área da aprendizagem.
professora Tânia. A professora Tânia é psicopedagoga e exerce suas atividades na área da aprendizagem também. Nós temos aí, Tânia, sim? Pode ser? Sim, eu me apresentei, não saiu. Eu sou a professora Tânia, trabalho na área da aprendizagem, juntamente com a professora Séries. E aqui nós temos, então, neste slide, fotos que ilustram as nossas atividades lá no CEIA. Temos, então, fotos do atendimento ao grupo de alunos na área da aprendizagem, ao grupo de famílias e também 2 fotos da nossa equipe. Podemos passar para o seguinte slide. Bem, com a chegada da pandemia, nos deparamos com o distanciamento dos nossos alunos, que foi ocasionado pela suspensão das atividades escolares. A partir daí, começamos a refletir, a nos indagar como manter o vínculo com nossos alunos nesta situação, pois acreditamos na importância da afetividade entre professor e aluno para que a aprendizagem se realize. A partir daí, começamos a pensar, então, como poderíamos manter esta relação afetiva com nossos alunos. E vimos que quais práticas seriam importantes para manter este vínculo. Fizemos uso, então, da tecnologia para que pudéssemos estabelecer este vínculo, dar continuidade a esse vínculo existente anterior ao distanciamento. Podemos passar para o próximo. Para tanto, vimos a importância de recorrermos a um referencial teórico que nos falasse sobre vínculo e afetividade. Vimos, então, de acordo com Pichon-Rivière, que vínculo é a maneira particular pela qual cada indivíduo se relaciona um com o outro. É o modo como uma pessoa interage uma com a outra. Podemos passar para o próximo. Vimos também que o vínculo ele é estabelecido pelo comportamento de apego existente nos primeiros anos de vida do bebê com relação ao seu cuidador principal, que geralmente é a sua mãe. A partir daí, de acordo com essa vivência tida pela criança com relação às suas necessidades essenciais, se foram satisfeitas ou não, ela então vai ter uma vivência de transferência positiva ou não. Essa vivência positiva com sua mãe ou seu cuidador principal será transferida para seus futuros relacionamentos. E aqui, o que nos interessa, então, é o relacionamento com o professor. Se ela foi uma vivência positiva, ela vai transferir para o seu relacionamento com o professor uma vivência positiva. Do contrário, será uma vivência negativa. Essa vivência positiva vai facilitar o seu processo de aprendizagem. Podemos passar para o próximo. E aí nós temos, então, o professor, que é uma figura significativa que a criança vai se deparar depois da sua família. E nós vimos, então, a importância do papel do professor na construção desse vínculo. É importante que ele tenha um olhar atento a cada aluno, um olhar de acolhida e, principalmente, aos alunos de inclusão, que já vem de uma trajetória de exclusão, uma trajetória de preconceito, muitas vezes. Nós vimos, então, que o professor terá a base de segurança no contexto escolar para esta criança, que a partir daí, sentindo-se segura,
ela poderá realizar atividades de aprendizagem significativas. Passando para o próximo slide. Nós vimos, então, a importância, neste momento de afastamento dos nossos alunos, como manter a afetividade, que é a mola propulsora da aprendizagem significativa. Nós vimos que seria importante manter essa afetividade nesse momento, para que depois, na volta às atividades presenciais, pudéssemos ter o mínimo de prejuízo neste vínculo, para que, então, as atividades de aprendizagem possam ser realizadas. Vimos, então, que a afetividade é um caminho para a inclusão, né, que é basicamente o nosso trabalho lá no CEIA, e que ela é mediadora das relações saudáveis. Podemos passar para o próximo. Agora, nós vamos ver, então, as ações que nós praticamos no sentido do fortalecimento do vínculo, então, com as nossas colegas Séries e Tânia. Bom, iniciamos com a prática, então, das mensagens às famílias através da rede do WhatsApp. Essa prática, ela teve um objetivo de levar uma mensagem de otimismo, de motivação, porque todos nós estávamos vivenciando momentos singulares durante este distanciamento social. Percebemos que, diante dos estudos aqui realizados, o vínculo se torna muito importante para a relação professor-aluno e sua família. Então, a gente acredita que com essa prática, então, para o próximo slide. Bom, outra prática que nós tivemos foi os atendimentos em grupo para os alunos de inclusão. Começamos eles em agosto, através do Meet. E essa prática, assim, no início, quando nós íamos trabalhar, nossa preocupação era em fazer atividades, em trabalhar atividades relacionadas, né, da aprendizagem, da promoção da aprendizagem. Só que nós percebemos que ele era um momento de escuta, de acolhimento, um momento de troca. Então, nós começamos a fazer atividades mais voltadas para a troca entre os alunos, para que eles pudessem se ver, se enxergar, trocar conosco, trocar com os alunos. E ele, então, começou a ter uma outra dimensão que foi bem positiva. Assim, é um momento em que podemos todos interagir uns com os outros. Alguns dos nossos momentos com os alunos, atividades dinâmicas. A noite do pijama e do cabelo maluco que nós fizemos com eles. Foi bem interessante, foi muito bom. O próximo slide, atendimento às famílias. Bom, então, nesse momento, né, ele iniciou mais recentemente, ele está ainda sendo aprimorado. Ele é um momento muito rico, porque ele é um momento de escuta e entre as famílias, né? E para que juntos a gente possa trocar experiências e principalmente a família e auxiliar os seus filhos na rotina diária, que é uma das dificuldades. E nós, professoras, ali estamos mediando, né, com conhecimentos, com sugestões para ajudar na rotina, as atividades da escola regular e também as atividades para realizar em casa, que estimulem, né, o desenvolvimento das potencialidades dos alunos de inclusão. Passo para o próximo slide, então. Atendimentos às famílias, então, os alunos individual. Essa foi a primeira prática que nós começamos, né? Ela começou ainda no início das atividades remotas, através de mensagens, conversas, né? Ela começou mais, assim, como um momento de não perder o contato com as famílias, né? Saber como eles estavam, como é que estava sendo esse momento para eles. Só que nós nos deparamos com situações, assim, das dificuldades enfrentadas. Então, ele passou a ser um momento de orientação às famílias, de como trabalhar, de como lidar com as crianças nesse momento, e passou a ser também um momento
de conversa, né, ou através de áudio, através de vídeo, com as crianças, com o intuito de ajudar as famílias em como trabalhar com as crianças em casa, assim. Esse, no meu ponto de vista, assim, esse é um dos melhores, nós tivemos mais sucesso, assim, porque é um momento mesmo de entre nós e as crianças e as famílias, então ele fortaleceu muito os vínculos nesse atendimento. Finalizando, então, né, essa suspensão das atividades, ela nos trouxe essa necessidade de uma preservação, né, e criação do vínculo que alguns alunos nós não conhecíamos ainda, ou tivemos somente um contato, como o caso que foi feita uma triagem e iniciar o atendimento quando paramos. Então, essa necessidade nos levou a repensar como conseguiríamos preservar esse vínculo, como trabalhar. Essas são algumas práticas que nós estamos tendo. É muito pouco tempo para a gente poder dizer, deu certo ou não deu certo, porque é tudo muito novo, estamos no início ainda. Mas, com certeza, assim, a gente observa que alguns alunos participam de uma atividade, outros de outra, outros de todas, né? Tem alunos que participam, a gente faz 2 atendimentos por semana, participam dos 2. Então, a gente observa o quê? Que nesses casos, né, desses alunos que têm mais, assim, uma maior participação, o vínculo, a gente consegue ter mais contato, consegue ter mais essa questão do vínculo, assim, a gente continua mantendo isso. Não são todos que participam, nós temos um montante de 80 alunos, né, nesse grupo que foi feito esse trabalho, mas não são, infelizmente, assim, por vários motivos, não são todos os que participam. Passo para a Vânia agora, para finalizar, então. Como a Séries colocou, na verdade, com relação aos alunos que participaram, nós percebemos que houve, sim, uma preservação do vínculo iniciado anteriormente à situação de pandemia. No entanto, nós vemos que este vínculo preservado através das atividades de modo remoto não nos diz exatamente a qualidade desse vínculo nem a extensão do mesmo, pois se trata de uma situação nova, tanto para nós, professores, como para os alunos e suas famílias. Então, nós entendemos que é importante que se faça futuros estudos neste aspecto, com relação à qualidade deste vínculo e à extensão do mesmo. Nós gostaríamos de agradecer à equipe do projeto Saberes em Diálogo, da UniLaSalle, pela oportunidade de refletirmos sobre a nossa prática. Um agradecimento a todos pela atenção e até breve. Nós temos aí na tela o nosso referencial bibliográfico também. Obrigada a todos. Parabéns, colega. Um trabalho lindo, né? Obrigada. Um estudo que fala das questões de afetividade, né? Que a gente sabe que são tão importantes nesse processo e nesse período de pandemia, né? Como é difícil a gente saber ou imaginar, né? O que se passa, né? Na realidade de cada família, no acompanhamento que cada criança está tendo na sua casa, e como realmente é importante essa questão da afetividade para eles seguirem nesse processo de aprendizagem de uma forma muito autônoma, né, que é na sua casa, com a ajuda quando eles têm, né, das suas famílias, e reforça, na minha opinião, o nosso papel importante, né, de professores, de pessoas que estão ali para fortalecer esse aprendizado, para dar o sorriso, né, que a criança precisa para seguir aprendendo e para seguir construindo, né. Muito bacana, parabéns. Obrigada.
se alguém da sala tiver algum interesse maior, quiser fazer alguma pergunta, a gente pede para colocar ali no chat e no final a gente faz, né, mais considerações. O segundo trabalho apresentado só um minutinho aqui. As questões técnicas às vezes atrapalham um pouquinho. Da EMEI Vopicucha, a Ângela está? Oi, Ângela. O trabalho da Ângela é o professor e a rede de proteção das crianças e adolescentes. Contigo. Tá. Estão enxergando? Ainda não. Tá dando Ainda pra não. enxergar? Deixa eu ver se eu abro de novo. Agora deu? Não. Ainda não. Nossa. Vamos ver. O que faltou? Ai, ai. Não é possível contar. Tem que clicar ali no apresentar agora. Uma guia do Chrome, né? Aí clica na imagem dos quadradinhos que aparecem na tela e colocar a tela inteira. Ah, é tela inteira, né? Guia do Chrome? Tu pode abrir a tela inteira, que é mais fácil. Deixa eu ver. Vamos ver se entra. É coisa boa, sempre tem alguém para ajudar. Obrigada, Carol. Aí tu deu? aperta ali. Não, aí quando tu clicar a tela inteira, vai aparecer o Compartilhar, mosaico, né? Não, o mosaico na tela ali de todo mundo. Tu tem que clicar ali naquela imagem. Aí clica naquela imagem ali. Carol, a apresentação dela apresentar agora. A apresentação dela não deve estar no Chrome, deve ter que apresentar uma janela. Tá no Drive? Ah, tá. Tu quer, hein, Ângela? Eu vou colocar no chat o meu e-mail. De repente, tu compartilha comigo, eu vejo se eu consigo passar. Tá. E aí a gente passa para o próximo, Ju? Enquanto a gente resolve? Pode ser? Eu acho que sim, né, pessoal? Eu te mando aqui. É melhor. Tá. A Cristiane está preparada? Oi, sim, mais ou menos, mas vamos lá. A Cristiane, a prof. Cristiane é da EMEI Vó Maria Aldina, e o trabalho dela tem o título de Quem Somos Nós, do Jardim 2, a escuta infantil durante a pandemia. Isso. Vamos ver aqui se consigo apresentar também. Estamos todos aprendendo. Tá aparecendo? Sim. Tá. Bom dia, sou a Cristiane Michelon, da EMEI Vó Maria Aldina. Eu sou tô na rede de Canoas, vai fazer 3 anos, agora em dezembro. E o projeto que eu fiz com a minha turminha de Jardim 2 foi o Quem Somos Nós do Jardim 2, a escuta infantil durante a pandemia. Então, o tema principal do meu projeto foi a identidade infantil, né? E esse projeto eu realizei agora no 2º semestre de 2020 com a minha turma. Algumas perguntas que nortearam meu projeto foi de que forma eu ia convocar as crianças a falarem de si, mediadas pela família e ainda pela tecnologia. Como tornar as proposições experiências potentes que convocassem as crianças, mas também a sua família, a compartilhar com a escola as descobertas, as conquistas e o posicionamento infantil acerca das suas relações mais amplas com o contexto de vida que estão inseridas. A motivação
para trabalhar a identidade infantil surgiu da diversidade de questões relevantes que o tema aborda. Afinal, quando falamos em constituição do sujeito infantil, a gente está falando de uma gama de interações da criança com o meio, com seus pares e com os adultos que potencializam a interação que ela própria estabelece consigo. O objetivo foi incentivar as crianças a experimentar e explorar o mundo, pois quanto mais elas conhecerem os seus contextos de vida, mais fizerem parte da cultura que as cercam e se inserirem em diferentes práticas sociais, mais compreenderão seu lugar de mundo e, com isso, mais se conhecerão. A metodologia foi realizada através das interações e proposições de forma remota, né, com as famílias e as crianças através do WhatsApp, do Messenger, da página da escola no Facebook. E agora, no segundo semestre, a gente começou os encontros virtuais, né, de 15 em 15 dias, via Google Meet. Dentro do projeto, a gente trabalhou alguns temas na questão da identidade, como a literatura. Eu trabalhei bastante a questão da literatura com eles. A escuta sobre a curiosidade das crianças a respeito dos seus nomes, a representação delas mesmas através do desenho, o autorretrato que elas fizeram, e o boneco de gravetos, a construção de suas árvores genealógicas e a importância da preservação ambiental. Aqui eu coloquei algumas proposições dentro do projeto que eu fiz com as crianças, né? Através do encontro via Google Meet, eu contei para elas a história Bichodário, e a gente falou também sobre a questão do nome das crianças, qual a letra inicial, o colega que começava com a mesma letra, elas fizeram essa relação também. E no encontro eu pedi para eles procurarem objetos em casa que começassem com a mesma letra do seu nome. Então, eles mostraram para mim, para os colegas, né, a Ana está ali com abacaxi e abóbora, e a Eduarda com elefante. Num outro encontro via Google Meet, eu mostrei o vídeo da história Eu Sou Assim, Vou Te Mostrar, que fala de várias partes do corpo e suas funções. A gente conversou sobre isso, eu fiz alguns questionamentos para as crianças, e eu pedi para elas fazerem, após o encontro virtual, que elas fizessem o seu autorretrato. Então, aqui eu coloquei 2 desenhos que elas fizeram. A Caixa do Tesouro. Uns dias antes de um encontro virtual, eu pedi para as crianças colocarem uma caixa, objetos que fossem significativos e que elas tivessem desde bebês. Então, daí no encontro virtual, elas mostraram também para os colegas, falaram por que elas têm apego e gostam tanto desses objetos, né? Então, apareceu diversos tipos de objetos, apareceu roupa, deles bebê, brinquedo, o primeiro brinquedo que eles ganharam, livro, apareceu a cobertinha que eles usavam quando era bebê também, diversos tipos de objetos. Nós trabalhamos também a questão das famílias e da árvore genealógica. Eu pedi para eles assistirem o vídeo da história As Famílias do Mundinho, que esse livro aborda os diferentes tipos de família e como são constituídas, respeitando suas diferenças e especificidades. E aí eu pedi para eles fazerem a sua árvore genealógica, né? Com isso eles conheceram a sua história, né? Quem vem antes deles, e perceberam, né, que vem muito mais pessoas antes deles. Através de um vídeo, eu contei para eles a história Já Sou Grande, olha o que eu sei fazer. Esse livro fala um pouco sobre a questão da autonomia e da independência. E aí eu perguntei para eles no vídeo, pedi para eles mandarem para mim o que eles já conseguiam fazer sozinhos, né? Então, algumas crianças me mandaram vídeo relatando, né? E eu pedi para eles fazerem também os seus bonecos com gravetos, né? Esses gravetos eu disponibilizei no kit Dia das Crianças. E aí aqui eu coloquei dois exemplos, né, que eles me mandaram. Trabalhamos também a questão do meio ambiente, né, com a história do Mundinho. Eu pedi para eles assistirem essa história que fala sobre a importância de cuidar e preservar o nosso planeta para que possamos ter um lugar melhor para se viver. E aí eu pedi para eles fazerem, né, um mundinho em desenho, em pintura ou colagem, colocassem elementos que fazem parte do nosso planeta,
E em outro momento aqui eu pedi para eles plantarem sementinhas de girassol e acompanhar o crescimento. As análises, ao trabalhar esses temas na questão da identidade, as crianças puderam se conhecer melhor, pensar sobre elas mesmas, saber mais sobre sua história, com o diálogo que elas têm com a família, com o mundo, com a cultura e com tudo que as cerca. As conclusões, este ano foi diferente para todos nós devido ao distanciamento social causado pela pandemia. Tivemos uma interação diferente, que não era mais no prédio da escola de modo presencial, e sim via redes sociais, interagindo mediante artefatos tecnológicos. Embora afastados fisicamente, tivemos sim momentos enriquecedores de diálogo e de manutenção virtual dos vínculos. As crianças continuaram convivendo, brincando, participando, explorando, expressando e se conhecendo. Algumas referências, né, eu coloquei as principais referências que eu utilizei no projeto, que foi a BNCC, as diretrizes e o referencial curricular nacional para a educação infantil. Obrigada. Estou muito feliz de poder estar mostrando aqui meu projeto aqui no Saberes em Diálogo. Obrigada. Parabéns, Cristiane, lindo trabalho. Quanto envolvimento, né? Como é possível, sim, manter o vínculo, fazer a interação, inclusive perceber que eles querem brincar de qualquer jeito, né? Mesmo até virtualmente. Eu tenho uma menina de 7 anos e ela me pede para fazer chamadas de vídeo com os amigos, e ela pega os brinquedos e os amigos do outro lado da tela pegam seus brinquedos e eles brincam virtualmente. Sim, então, realmente, eles sentem muita falta desse momento, né? Que bom, parabéns, a tua turma teve o privilégio de te ter como prof com tanto amor, tanta dedicação. Parabéns, lindo trabalho. Obrigada, obrigada. Ângela, nós vamos te pedir licença para apresentar o trabalho das meninas da Newton, né, Ju? Porque uma das meninas tem uma questão particular, né? Precisa se ausentar, é isso? As profs da Newton, então, Jaqueline Peruso, a Rúbia e a Shirley, elas vão apresentar o trabalho intitulado O Olhar do Professor sobre os Registros Fotográficos. Bom dia a todos. O olhar do professor sobre os registros fotográficos, esse é o título que deu origem ao nosso artigo. Nós temos por objetivo fazer uma investigação a partir dos registros fotográficos, dentro da rotina escolar da educação infantil. E com esse intuito, promover um estudo sobre esse novo modelo de documentação pedagógica. Também analisamos, né, através das fotografias, a potência desses registros fotográficos enquanto documentação pedagógica. E eles também servem para nós expor os registros fotográficos de uma forma que as próprias crianças elas possam se ver, né, nas fotos. Pode passar isso. A justificativa. As nossas justificativas mais ponderantes propor um olhar diferenciado, né, para as experiências das crianças. E também reposicionar o papel do professor. Pode passar. A nossa pesquisa ela foi realizada na nossa escola, né, EBEI Newton Leão Maria, no ano de 2020, ela é localizada no bairro Harmonia. Atende aproximadamente 170 crianças. Nosso público-alvo da nossa pesquisa foi 55 crianças com idade entre 2 e 5 anos, que seria o maternal 1, o 2 e o jardim 2. Pode passar. Olá, então eu sou Jaqueline Peruso,
Então, eu vou falar a parte das percepções. A fotografia vem como arte da história. Sendo assim, nela registramos as emoções, as inquietações e a criatividade das crianças. Essa pesquisa vem para nos auxiliar no que se refere à documentação pedagógica, que nada mais é do que as informações levantadas com o registro, anotações, gravações, fotografias e as produções das crianças reunidas pelo educador. Essa perspectiva envolve ética e desejo por esse fazer diário na educação infantil, percebendo as reações das crianças e familiares quando expostos nas redes sociais da escola ou exposições abertas à comunidade diante o registro fotográfico. Pode passar. Pode passar. Esse aí pode passar também, que eu vou pular esse. A nossa metodologia. Registros fotográficos em todos os encontros, sejam eles no refeitório, na praça, na biblioteca ou qualquer lugar da escola. As impressões das fotografias pelas professoras, geralmente a gente imprime, né? Teve um ano que na escola teve impressora colorida, então a gente imprime colorido porque dá mais visibilidade à foto, né? Dá mais encantamento. Então as impressões são feitas por nós. Se não tem impressora na escola, a gente faz fora. Montagem de um grande cartaz com a participação das crianças, né? Com exceção do maternal 2, que geralmente a professora monta, né? E os maiores a gente monta com eles esses cartazes, que eles ajudam, então eles já podem se observar, relembrar o ocorrido, né? Consolida a aprendizagem, estabelece novas conexões entre as células nervosas do cérebro. Proposta de observação das fotos para a percepção de si mesmo e do que eles faziam, que aqui seria a identificação dos limites entre o eu e o outro, né? Pode passar. O que é a sensibilidade de fotografar? É uma janela para infinitas possibilidades e reações que também é a utilização do tempo, do olhar, da sensibilidade por parte do professor para com a criança. Aqui a gente vê que o foco número 1 é o professor, depois é a criança, depois a família e depois o grupo pedagógico. Como identificar o que deve ser fotografado? Exercitar um momento de empatia, onde deixar que esse momento seja o de fotografar o belo da infância, diante as suas experiências e descobertas. O preparo desses documentos serve para comunicar. E não existiria comunicação de fato se o outro não compreendesse. Pode passar. Concluímos neste momento da pesquisa que temos a clareza de tratar os registros fotográficos como parte importante da documentação pedagógica, sabendo que é potencializado por ser um documento claro e simples, que torna visível as experiências da criança, para que todos possam contemplar o trabalho que é realizado no dia desse registro na educação infantil. Quando pesquisamos este tema, ao organizarmos todo este material, podemos perceber que dividir com as famílias, os colegas e as próprias crianças, nos sentimos enriquecidas, mais atentas aos pequenos detalhes do cotidiano escolar. Pode passar. Com este estudo, descobrimos que para fotografar basta clicar e ter a sensibilidade de poder enxergar a beleza do simples. A dificuldade nos faz pensar como podemos expandir esse olhar sensível através do tema investigado. O olhar carinhoso e o respeito do professor, sem intervir na ação da criança, sem cobrar ou querer que seja feito da sua forma. Pode passar. Aí, essa pode passar também, pode ir direto para as fotos, que são as nossas referências. A Rúbia vai falar um pouquinho, então, das fotos. Essa foto nos mostra ali um banho de
de mangueira, e eles brincando, né, naquele barrinho, naquela água com barro que foi se formando ali, né. As fotos, quando a gente tira várias fotos, né, e aí, então, depois a gente analisa e vê a que mais se aperfeiçoou aquele momento. E pode passar outra? Isso. Ali, ó, é uma observação, é uma proposta de observação, e então nós tiramos a foto do antes e do momento que a criança está observando. Ali a criança está com a lupa bem em cima do cacau, né? Olhando o que tem ali, o que ele está descobrindo ali naquela foto. Pode passar. Isso. Essa aqui também, ele tá olhando a proposta e nos chamou muita atenção o jeitinho que ele tá com a mãozinha ali no rosto, né? Fazendo essa descoberta, né? Também tiramos uma foto antes e a do momento que ele está observando, que a criança está observando. Pode passar. Não sei muito nada. Aqui eles estão observando a florzinha, que foi feito a tinta, né? Tem várias etapas, né, da proposta. Pode passar outra? Isso. Aqui também, a menina ali tem uma sensibilidade naquela foto, ela tá com a lanterna, né, na frente do rostinho, e também foi feita uma foto antes, ali com as lanternas, depois conseguimos, né, pegar na hora ela admirando aquela luz ali no rosto, e depois a outra foto já na proposta, eles colocando a lanterninha naquela água colorida ali. Pode passar. Isso. Aqui também, eles brincando de comidinha, né, as crianças, e a proposta, né, e eles ali fazendo a comidinha com os utensílios da cozinha. Aí conseguimos registrar aqueles momentos ali deles. Isso. É isso aí. Esse é o nosso trabalho. Que bacana, gurias. A fotografia tem esse poder, né, de imortalizar esses momentos, né? Quem de nós, quem adulto, né, não gosta de revisitar seus álbuns, e se é que as pessoas de hoje ainda têm, né, essa cultura de imprimir fotos e catalogar, né? Esse é um processo que foi, né, se perdendo, e a gente acaba ficando muito no digital, né, e que bacana, assim, eles ficam felizes de se enxergarem, né, sim, é uma coisa muito bacana, é muito significativo, né. É verdade. E até vou me autorizar a falar também, e no sentido, assim, que são fotografias de atividades com significado para a criança, né, porque, assim, a gente também tem muitas fotos, mas, às vezes, assim, tem sei lá, uma imagem de um Mickey, a criança ali com o Mickey, mas aquilo tem muito mais significado para a mãe, né, do que para a criança propriamente dito, né. Eu fiquei encantada. Parabéns, Gris. Obrigada. Só trabalhos lindos, né, Ju, nessa mesa. Eu estou encantada, assim, primeiro 77 pessoas, né, Letícia? Então, assim, verdade. A gente tem, antes das 10 da manhã, 77 professores, colegas aqui, procurando estar junto, né, priorizando um tempo para estar junto e aprender junto e trocar experiência. Muito bem. Vamos passar, então, para a professora Ângela, da EMEI VOP Cuxa, o professor e a rede de proteção das crianças e adolescentes. Tá bom. Eu vou compartilhar aqui, Gurias. Tá. Enquanto a Juliana vai montando ali, já vou me apresentando. Eu sou a Ângela Flério, tá? Eu trabalho na EMEI VOP Cuxa. Eu entrei na rede em 2018 e desde então eu tenho participado
tenho participado dos saberes, né? E eu venho de uma trajetória anterior trabalhando na área social, o que daí me dá um olhar, assim, da educação, sempre com um olhar no social, e eu tive experiências de trabalhar no CREAS. Tá dando... Estão vendo? Alô? O slide? O slide, sim, Ângela. Sim. Então tá. Sim. Tá. E eu participava da rede de proteção, em que eu via a participação da escola. E eu via o papel tão importante que os professores tinham na rede de proteção. Pode passar. Então, quando eu cheguei em Canoas, eu vim com o questionamento de como é que funcionava aqui a rede de proteção, no caso de, por exemplo, tu observa uma criança exposta à situação de violência ou negligência, o que o professor é orientado a fazer, qual é o procedimento. Então, o que eu percebi é que, realmente, se encaminhava algum caso para o Conselho Tutelar. E é um fluxo correto. Porém, como eu tinha a experiência de ver a rede de proteção funcionando, eu fiz questão de fazer esse trabalho para mostrar que a rede de proteção é mais do que o Conselho Tutelar, e que a escola faz parte da rede de proteção. Pode passar. E nessa busca de respostas para esses questionamentos aqui em Canoas, eu encontrei uma parceria para o diálogo com a professora Georgia, que todo mundo conhece, que é da SME, né, e ela tem um trabalho anterior justamente sobre a rede de proteção em Canoas. Então, eu conversei com ela, trocamos muitas ideias, ela me auxiliou muito, né. Pode passar. Além disso, o que se viu? Que a rede de proteção em Canoas funciona no sentido do SUAS, né, da desenvolvimento social, e da parceria com a saúde. Porém, o que eu percebi é que a escola não está inserida nessa rede de proteção. Ela demanda, ela leva os casos, mas não há uma discussão com a escola, o desenvolvimento social e a saúde e o Conselho Tutelar, que é assim que deve funcionar a rede de proteção. Então, uma das propostas que eu teria para o ano que vem, que a professora Georgia já está colocando em efetivação, é a participação da escola e do professor nas redes. O momento que a escola assumir o seu papel também, além de trazer os casos, discutir soluções, a rede de proteção vai ser muito mais efetiva, vai funcionar realmente. E uma outra sugestão seria incluir no PPP, conforme o parecer 20 de 2009, que para além do cuidado, que já se fala em cuidado e educar, né, que isso é indissociável na educação infantil, mas para além seria proteção, um olhar protetor, justamente sobre esses acontecimentos que podem estar, alguma coisa que pode estar acontecendo em casa e que o professor percebe. Não adianta que realmente, onde se manifestam, a pessoa que percebe essas situações é o professor. E ele fica, a escola acaba ficando sem uma parceria efetiva para a solução desses problemas, porque ainda não está acontecendo como deve acontecer a rede de proteção em Canoas. Pode passar? Eu gostaria de encerrar com uma mensagem, uma fala da professora Georgia, no trabalho que ela fez, em que ela diz que a noção ampliada do cuidado com vistas da proteção não pode ficar restrito ao conhecimento acadêmico ou jurídico, que isso está na parte acadêmica e na parte jurídica já fala sobre isso. Mas, antes, deve ecoar dentro das escolas, em cada sala, no discurso de cada um dos profissionais que ali trabalham, bem como em toda a população.
Então, se nós tivermos esse olhar de proteção para além do cuidado, as crianças, o sistema de garantia de direitos, preconizado no ECA, vai realmente se efetivar aqui em Canoas. Pode passar, por favor? Só para encerrar. São algumas das minhas referências, né? E, inclusive, aqui, o Diácono é um juiz do Paraná, um promotor de justiça, que ele tem uma ampla gama de trabalhos sobre a garantia de direitos para as crianças, e ele cita muito, refere muito o papel da escola e do professor nessa situação. Obrigada. Mais um trabalho incrível. Parabéns, Ângela. Importante, né, trazer à tona essas discussões, né? E é diferente, né? Porque nosso trabalho vai muito além, né, do cuidar, né? A proteção realmente passa muito pelas nossas mãos, e quem de nós não se preocupa, né, com uma situação que percebe, né? Porque muitas vezes eles não precisam nem dizer, né? A gente já nota, né, que há alguma coisa e nós nos sentimos responsáveis por fazer alguma coisa para proteger a nossa infância. Parabéns, muito lindo. Um segundo um minutinho à parte, que dá para vontade, Georgia. Como, né, eu fui citada ali. Então, bom dia a todas. Eu estou bem emocionada com a qualidade, com a competência das colegas, com a boniteza desses trabalhos, desse momento, e em especial a Ângela, né, que é uma parceira aí que eu encontrei nessa caminhada. Nós temos um amplo espectro de dimensões a dar conta na educação, e realmente na educação infantil, principalmente por questões processuais históricas, onde a gente tinha um vínculo maior com a saúde e desenvolvimento social antes. Então, nessa busca de identidade, né, com a educação, na reafirmação do lugar educativo, a gente acabou se afastando, de certa maneira, do entendimento do que é o cuidado, e o cuidado é essencial à vida, né? Não é uma questão... Eu trouxe essa semana, num outro momento, num outro encontro, uma provocação, e eu proponho esse deslocamento, então eu faço essa provocação da gente substituir a expressão que é bastante corrente na educação infantil, que a gente diz, a gente não é só cuidador, não é só cuidar. Substituir essa expressão por cuidar não é só. Uma boa manhã, então, gurias. Obrigada. Obrigada, Jorge. É impossível não se posicionar, né, Georgia? Vamos passar, então, a professora Tanise. É Tanise? Tanise Reginato? Prof. da EMEI Vobabali, com o trabalho Distanciamento, Tempos e Espaços, Questões para Pensar o Vínculo na Educação Infantil. Olá, bom dia. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Só me sinalizem se estão conseguindo ver, porque aí eu perco a tela de todo mundo. Sim, tá perfeito. Estamos vendo. Uhum. Tá. Então, bom dia. Eu me chamo Tanise, sou professora de Educação Infantil da EMEI Vobabali, no município de Canoas, e vou apresentar o trabalho intitulado Distanciamento, Tempos e Espaços, Questões para Pensar o Vínculo na Educação Infantil. Então, eu inicio esse trabalho com uma imagem para pensar que esse ano foi e está sendo realmente uma jornada bem inesperada. Eu trago essa imagem do filme O Hobbit com o título do primeiro capítulo do livro do Tolkien, que escreveu essa saga literária e que eu amo e que eu trago como uma analogia para pensar, para dar esse início no pensamento.
Então, o cenário é o seguinte, um cenário com elementos que vão do interno e particular e se expande para o contexto de um grupo até o global. 2020, a princípio, prometia o novo, porque trazia muitas expectativas para mim de novas crianças, uma nova turma, uma nova sala de referência, com novas colegas, e também marcado por expectativas da reforma da escola, em que a gente teria toda uma configuração, né, uma nova direção, e essa expectativa de um ano letivo diferenciado já estava se formando em 2019. Então, depois do distanciamento social, novas maneiras foram impostas de lidar com o tempo e com o espaço. E então, a partir disso, como pensar o vínculo nesse cenário? Assim, em maio, no mês de maio, a partir das orientações da Secretaria Municipal de Educação, vieram alguns encaminhamentos, né, como a criação de grupos de turmas com os pais das crianças, envio de proposições semanais e registros dessas interações a partir das proposições em uma planilha. E com isso foram surgindo reflexões e surgiu a pergunta: que desafios se colocam os profissionais da educação infantil diante do distanciamento social? Em resumo, assim, muitas, mês a mês, as relações elas foram acontecendo e elas foram permeadas por troca, por confiança, por escuta, por alegrias, afeto, espera, parcerias, elogios, ausência, silenciamentos. Foram diversas questões que foram se mostrando nessas interações com as famílias a partir das proposições, que foram muitas e variadas, né? Tivemos contação de história, tivemos atividades de desenho, tivemos reuniões com as crianças bem pequenas, que eu trabalho nesse ano com maternal 2, então são crianças de 3 a 4 anos, e essas relações ficam bastante dependentes de duas questões. Uma, essa relação para chegar até a criança, a gente passa primeiro pela tecnologia, né? Porque precisa do grupo no WhatsApp, do e-mail, do celular, da internet. E segundo, que passa pelo adulto. E às vezes a gente não sabe o quanto disso chega realmente até a criança, né? Então, também muitas atividades foram feitas assim com música, pensando em proposições bem variadas para contemplar da maior forma possível assim as crianças. Isso acho que teria também um outro trabalho falar em particular de cada proposição. Algumas com mais respostas, algumas com menos respostas, algumas sem interações. Então, muitas questões foram sendo colocadas para pensar a partir disso. E reflexões que foram surgindo nesse meu fazer reflexivo. Então, Morin nos lembra que todos os problemas particulares só podem ser posicionados e pensados corretamente em seus contextos se o próprio contexto desses problemas deve ser posicionado cada vez mais no contexto planetário. Então, é o que eu disse anteriormente, é algo particular, mas também é algo do todo, que fica nesse movimento complexo entre o todo e o particular o tempo todo, já que a questão do distanciamento é algo que atingiu todo mundo. E esses meses de vivência nesse contexto me permitiram delinear alguns desafios que eu elenquei principalmente pelas concepções de educação infantil imbricadas no pensar, no olhar e no dizer dos pais, que eu pude evidenciar principalmente pelas reações diante das proposições, pelas ausências, pelos comentários. Também identifiquei a dificuldade das famílias em valorizar o brincar fluido como uma fonte de aprendizado primordial das crianças pequenas, principalmente pelos retornos de imagens e vídeos, né? Analisei assim essas questões sempre em situações montadas e pouquíssimas vezes numa situação de brincar fluido, de brincar como se eles estivessem apenas observando as crianças. E também a participação quase que exclusivamente
das mães na educação das crianças pequenas. Então, assim, por que que ainda temos 99, na verdade 100%, teve um ou outro momento de participação, mas o meu contato, enquanto professora, quase o tempo todo era somente com as mães. Está sendo, né, porque ainda não acabou, está sendo basicamente com as mães, né, onde está o masculino nesse movimento de educação, né, das crianças pequenas. Então, para pensar nesses desafios, eu busquei, né, alguns autores para lembrar que o professor ele tem um papel de conhecedor da criança, de consultor, apoiador dos pais, e ele é um especialista em educação, sendo que não compete a ele o papel, né, que às vezes a gente quer abraçar e tentar resolver o problema de cada família e tentar entender o que se passa, e às vezes a gente não tem esse papel, né, a gente tem o papel de buscar essas famílias, e nem sempre elas vão estar dispostas a essa interação, principalmente se for assim à distância, mas assim, o que a gente faz com isso, né? Então a gente precisa adaptar as nossas expectativas a essa nova realidade, através do vínculo e de construir um projeto flexível e realista que possibilite uma continuidade educacional por outros meios e com outros tempos. Então, é a questão do tempo e do espaço se colocando para pensar. Essa ideia veio através do artigo de um texto, os 11 teses para pensar em uma pedagogia do contra-isolamento, que foi citado esse texto na primeira formação que nós tivemos da secretaria, né, em uma live com a professora Marília e outras colegas, que citaram esse texto. Então eu resgatei ele, e tem um texto curtinho que tem algumas coisas interessantes para pensar nesse momento do agora, né, de como está se configurando. Então, outro autor que me apoio é o La Roça, que eu achei interessante, pensei, vou buscar uma imagem, né, como eu fiz com o Morin, do La Roça no Google, mas aí eu lembrei que eu tive alguns contatos com ele, assim, em 2017 ele esteve na URGS, na FACED, fazendo o lançamento de comemoração de 20 anos do Pedagogia Profana, que é um livro bastante importante dele, e ainda totalmente atual. E eu achei que seria mais da ordem da proximidade, né, do íntimo, assim, trazer essas imagens com ele mesmo. Então, ele fala, assim, principalmente se referindo à experiência, ele diz que para que a experiência aconteça é preciso olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes. Ele fala muito que a gente precisa aprender a lentidão, escutar o outro, cultivando a arte do encontro. Isso também tem a ver com calar, né, com paciência. E acho que esse é um dos pontos que eu considerei importante nesse trabalho ao longo do ano, que foi a escuta, né? A escuta e a paciência. Escuta das famílias, escuta das crianças, quando conseguimos esse contato com as crianças, a paciência, porque também teve silenciamentos, mas também teve afeto, teve situações de agradecimento, de respeito, e isso serviu como uma ponte para essa formação do vínculo. E aí eu trago essa imagem, que é uma imagem de uma criança num grupo de bebês que eu trabalhei o ano passado. Eu pedi autorização da mãe para usar essa foto, ela permitiu, que é para pensar um pouco assim nessa ideia de ponte, né? Nessa construção ou nessa reconstrução, porque já é uma relação que existe, família e escola, porém ela precisa ser reconstruída, né? A gente precisa repensar e continuar a estar sempre em movimento, pensando nesse tempo e espaço que serve como uma ponte para a formação do vínculo, né? Então, o tempo, ele traz a experiência, e a experiência, ela se vincula com... ela tem esse vínculo, ela é capaz de proporcionar esse vínculo com as famílias, ainda que a gente não consiga ter certeza dessa estrutura, e saiba que é uma estrutura que traz desafios também. Então, o vínculo nada mais é do que a vida acontecendo em uma experiência de relação com o outro, e
é importante também a gente pensar que a vida cotidiana, ela nunca é repetitiva, ela é feita de segmentos, ritmos, repetições, que são como as ondas do mar, porque elas se quebram de maneira diferente, elas sempre se quebram, mas sempre de maneira diferente. E aí eu finalizo como eu iniciei, com uma citação do Gandalf, que é um personagem muito importante da saga do Tolkien, que ele diz em algum momento assim, que tudo que nós temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Então, assim, o que a gente faz com esse tempo, que não foi o tempo que nós esperávamos, mas que é um tempo que se impôs, um tempo e um espaço que se impôs. E o que a gente faz com ele, então? É isso. Parabéns, Tanise. Que linda a tua fala, né? Repleta de ideias que a gente não deve deixar sufocar por outras questões do dia a dia e, sim, propor o debate, propor, né, formas de trazer o masculino, né, para esse universo. Muitas vezes ele é presente, mas não é presente, né? A figura só aparece, mas não a ação, né? A importância, né, dessa reflexão para o nosso trabalho e para trazer essa figura, né, do masculino também para perto, para junto, para atuar, né, junto com as nossas crianças. Nós seguimos, então, com o último trabalho, que é da rede de Parobé, com a Shirley. Ela é da rede municipal de Parobé, e ela vai falar sobre competências, construir e articular o conhecimento. Bom dia, Letícia. Bom dia. Prazer em conhecê-las, né? Prazer em estar participando deste momento tão significativo para a rede de Canoas. E, Letícia, assim, eu não tenho a apresentação, tá? Eu falo de um relato, né, de uma experiência vivida, né? Então, eu sou a estudante do curso de doutorado PPG da Unilassalle, Canoas. Atualmente, eu estou coordenando um grupo de professores, de mais de 30 professores, na escola Getúlio Dornelles Vargas, que é uma escola que ela tem em torno de 800 alunos. São 26 professores titulares só, de currículo, dos anos iniciais, pré-escola e anos iniciais. Então, eu tenho este desafio, né? E no ano de 2020, ele tornou-se um desafiador mesmo com a pandemia, né? Como coordenar esse trabalho pedagógico docente frente à pandemia? Então, são os desafios da nossa profissão. Eu falo um pouco desse desafio na minha fala. O ser professor hoje, né, que nos colocou frente a uma situação em que não esperávamos, não estávamos preparados. E esse processo de construção de conhecimento, né, dentro da minha vivência, assim, da minha prática, eu tenho acompanhado que esse processo ele é lento, rigoroso, ele procura contemplar, né, precisamos, enquanto docente, contemplar algumas competências. E nelas eu tenho percebido, assim, o saber pensar, o saber observar, o saber estabelecer relações e o saber questionar neste momento de pandemia. Então, eu também venho, assim, falar exatamente da proposta pedagógica da escola para os anos iniciais. Eu desenvolvo um trabalho, já era um projeto, né, pedagógico, essa questão interdisciplinar, trabalhar o interdisciplinar, essa competência interdisciplinar da docência na nossa escola. Existe muita fragmentação, né, e a interdisciplinaridade é um desafio constante,
E com a pandemia, este momento, ela aconteceu, ela teve que acontecer. Aquilo que não conseguíamos realizar até então, ela precisou acontecer. Essa interdisciplinaridade, ela acontece na escola com todas... Eu montei grupos de planejamentos por anos. Então, eu tenho o grupo de planejamento da pré-escola 1, da pré-escola 2, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Então, ali, todos os profissionais, porque aí eu abranjo não só a regência, o professor titular, que trabalha com todos os componentes curriculares, como os professores que fazem o planejamento, que fazem a hora atividade, assim chamada na nossa rede, que é o dia do planejamento do titular. São os professores de artes e educação física. Em alguns anos, neste dia de planejamento, inverte-se. O professor titular trabalha o componente curricular de artes e temos o professor de história que trabalha no dia do planejamento do professor titular. Enfim, são questões que a interdisciplinaridade, de fato, teve que acontecer. Por quê? Porque dentro desse grupo, eles precisam pensar o planejamento integrado. Esse é o grande desafio da nossa escola. Neste momento de pandemia, para a gente conseguir trabalhar na modalidade remota, esse planejamento integrado, ele precisa acontecer. Este também já era um projeto da escola. Porém, era um processo em partes. A gente estava trabalhando com o primeiro e segundos anos esse planejamento integrado. De que forma ele acontecia? Ele estava acontecendo no horário de planejamento do professor. O professor tem horário de planejamento quinzenal na escola, quinzenal em casa. Então, nesta semana da escola, todos os professores de primeiro ano teriam no turno vespertino. A partir das 5 horas, a gente se reunia para fazer esse planejamento integrado. Então, acontecia somente os professores titulares. Então, a interdisciplinariedade veio dialogar neste momento de pandemia, quando eu preciso pegar todos os professores atuantes naquele ano, né, de todas as áreas de conhecimento, e agregar a um único planejamento, que esse é o desafio, né, da escola. Preparar um planejamento integrado que contemple todas as áreas de conhecimento, todos os componentes curriculares para determinado ano específico. Questão, sim, eu busco muito com eles a questão como é que eu consegui integrar isso de forma trabalhando com projetos. Né? Também já era uma questão que a gente vinha trabalhando, mas era uma coisa muito fragmentada. Então, a percepção pedagógica assim, que eu trago para eles é de um projeto que contemple o todo. Venha em diálogo ao encontro da BNCC, pensando na educação integral deste estudante, que compõe a nossa escola. E aí vem os grandes desafios que a gente encontra, né? As relações que os professores fazem em trazer a questão específica da BNCC. E aí a gente tem o RCG, a gente tem o DOM, que é o documento orientador municipal, e eu preciso estar acompanhando esse planejamento semanalmente para estar sempre contemplando. Nós estamos trabalhando com o aluno da rede de Parobé. Então, nós precisamos contemplar a habilidade do município de Parobé. E eu também gostaria, assim, de trazer um pouco, e eu já fiz uma fala em outro momento e articulei essa questão, assim, da constituição da identidade profissional docente, né, que vem ao encontro dos desafios deste momento. O que eu tenho percebido? Que é um momento, estamos vivendo agora, neste momento, um momento de rompimento de paradigmas. Temos profissionais ótimos,
eu me sinto assim, observo semanalmente os planejamentos e me sinto muito feliz em estar participando deste momento e vendo colegas se superando, buscando, se integrando, indo estudar sobre o que precisamos neste momento. Mas também temos os grandes desafios, porque dentro destes 7 grupos de planejamentos, destes 7 anos que eu coordeno, que eu acompanho o planejamento semanalmente, tivemos, ou seja, nem tudo são flores, né? Tive um grupo que não conseguiu trabalhar dessa forma. Então, o que eu preciso fazer? Preciso parar, pensar, voltar e que forma que eu vou reiniciar esse trabalho. Então, são grandes desafios. Professores que não conseguiram trabalhar de forma interdisciplinar, não conseguiram dialogar, não conseguiram pensar uma habilidade em comum para aquele determinado ano. Tive que desfazer grupo e começar novamente um processo de formação. Então, aí vem ao encontro dos nossos desafios enquanto docente. A composição, me sinto muito realizada neste momento, porque a composição, não, a constituição da minha identidade profissional. Né? Eu não estou somente ensinando, eu estou aprendendo neste momento, junto com todos os meus colegas da escola. A identidade profissional docente, nossa, constitui-se através de uma prática. E essa prática, ela é diária, através da relação teoria e prática, contemplando Freire, através da nossa praxis. Ou seja, se eu não tenho essa praxis, este grupo que não deu certo, eu não faço essa reflexão, eu não retorno, eu não vou buscar subsídios para que eu possa iniciar um novo processo com elas e eles, para que este grupo venha contemplar o objetivo que é o planejamento interdisciplinar e integrado da escola neste momento. A nossa escola, ela é uma escola que exige desafios para quem trabalha. Ela é uma escola de um público bem carente, um bairro bem carente da cidade. A gente tem muitas questões sociais, então esse também é um grande desafio da nossa constituição da nossa identidade. Tivemos profissionais que chegaram na escola que o seu perfil não se enquadra com a realidade, eles não conseguem trabalhar, não conseguem se encontrar a sua identidade docente dentro dessa realidade. A gente tem muita questão de droga, de violência sexual, psicológica com crianças, e é um processo desafiador. E acho que é isso, assim, o meu relato enquanto coordenadora nesse momento, falar um pouco das competências que me competem, né, e de como construir e articular este conhecimento dentro deste grupo, neste momento de pandemia. Bom, obrigada, Shirley. Assim, a primeira vez que nos Saberes a gente já teve pessoas de fora, né, como a gente falou na live ontem, mas é a primeira vez que nas mesas, né, porque esse ano foi o Para Além da Rede. Então, a gente quer agradecer muito a tua presença, né, o teu relato é bem importante e acho que reforça o que a gente vem dizendo no sentido de que a gente não está só. Porque, assim, nós somos professores, acho que independente do espaço que a gente ocupa. Nesse momento, estou na coordenação, ou se eu estou no SEI, ou se eu estou na educação infantil, mas nós somos professores da rede, né? Essa é a nossa função. Então, se a gente for pensar, ainda que, claro, a gente tenha a natureza das nossas atribuições naquele momento, né? Que são diferentes e cada um de nós tem que desempenhar esse, que é o nosso papel principal, mas a gente sempre vê esse entrelaçamento, né? E essa função da pandemia, as falas do Geraldo, do trabalho, como a gente percebe que algumas coisas, não que antes elas foram inexistentes, mas talvez o contexto
atual, eles, desculpa a expressão, mas eles fortaleceram, nos esfregaram no rosto coisas que daqui a pouco a gente não via tanto antes, né? Ali a Ângela comentou a questão da vulnerabilidade que os nossos alunos têm, então isso é um fato que já acontecia, né? Possivelmente esse contexto, sem estar na escola, isso tenha sido muito pior, né, pessoal? E a gente, enquanto escola, não tem como se omitir disso. Ali a Tanise também mencionou, eu gostei muito da pergunta da Tanise, onde estão os homens no sentido do gênero masculino, porque acho que todas as colegas trataram essa questão da importância da família desse momento de pandemia, porque realmente a gente não está chegando direto na criança. Quando a gente está em sala de aula, a gente chega no aluno. Hoje a gente tem esse mediador, que é a família, que não é um profissional da educação, mesmo que seja uma mãe professora, mas em casa ela é mãe, né? Mãe ou função materna, a pessoa que cuida, e isso não é fácil. A Letícia comentou ali, eu sou mãe de um menino de 6 anos que está no Jardim B, e eles é complicado para a gente em casa, porque eles não nos veem como profs, então a gente tem que ter um equilíbrio entre esse trabalho, né? E realmente a gente tem visto muitas mulheres sobrecarregadas, né? Nos mix a gente vê quantas vezes entra a mãe tá ali fazendo vídeo, e entra um filho, ou entra algum afazer doméstico, e onde estão os homens? Então, é uma pergunta que a gente tem que se fazer, sim, e pensar, né, nesse papel, nesse equilíbrio entre essa função de cuidar de uma pessoa em casa, né? Eu acho que só tem uma pergunta ali no chat, eu vou passar para a Letícia, mas acho que em linhas gerais ali, a questão das fotografias que as gurias falaram, né? O trabalho da Cristiane também, a questão da criatividade, porque no momento que a gente teve que se reinventar enquanto professor na pandemia, daqui a pouco muita gente se perguntou como eu vou fazer uma impressão de uma folha, como é que eu vou imprimir, a família não tem, e eu creio que esse trabalho da Cristiane trouxe muito. Eu não preciso só imprimir, olha quantas possibilidades de trabalho com o que se tem, e de forma interdisciplinar, como mencionou a Chile, quantas possibilidades a gente tem como fazer também em casa, né? Então, a gente teve que realmente criar, e muito além daquele do trivial. Não que não seja importante o trabalho em folha, ele faz parte, mas a gente teve que ir além disso para poder, então, fazer a nossa ação docente, né, pessoal? Então, acho que da minha parte é isso, né? Também acho que salientar a questão das gurias do SEI ali, que trataram muito bem da questão do trabalho em relação aos alunos público-alvo da educação especial na perspectiva inclusiva, porque ainda que essas crianças sejam público diferenciado, mais do que nunca, elas também têm direito a um atendimento, né? Elas têm direito, sim, a ser atendidas tanto nesse momento como no outro, né? E a gente viu no CEIA todo um trabalho muito voltado a garantir a qualidade desse atendimento junto com a sensibilidade de olhar para aquela família e para aquele aluno, né? Eu tive uma manhã, assim, maravilhosa, né, assim, do que eu vi aqui, acho que quero só, assim, realmente, acho que agradecer. Vou passar para a Letícia. Ju, eu acho que tu já disse tudo, né? Como sempre, tu faz uma fala muito muito tranquila, assim, e retomando tudo que foi dito, né, e tudo que foi trazido para discussão nessa mesa, mais do que nunca, rever, né, o que a gente faz com o tempo que a gente tem, né, que é uma fala da Tanise, que eu achei interessante, principalmente nesse momento de pandemia. Nem todos os trabalhos falaram de pandemia, mas a gente, obrigatoriamente, tem que cruzar, né, com esse empecilho do ano de 2020, que nos trouxe também muito aprendizado, sim, né, e que vai nos ensinar ainda por muito tempo, com ou sem pandemia, nós saímos diferente disso tudo, né. Lindos trabalhos, que eu espero em 2021 poder, de alguma forma, participar também dos saberes, e ver os desdobramentos desses estudos, dessas pesquisas, né, e enriquecer cada vez mais o trabalho da nossa rede e dos nossos colegas. Não esqueçam, pessoal, de preencher o formulário lá de presença, né, a Juliana disponibilizou o link ali no chat,
Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação. Eu acho que tem uma pergunta da Carla Letusa para a Ângela, né? Eu acho que eu vou ler a pergunta que eu vi ali no chat, se a gente tivesse passado, daí vocês nos avisem. Deixa eu ver aqui aonde está. Eu não sei, Carla, tu queres falar direto para ela? Carla, tá ouvindo? Oi. Oi, pode falar, cara. Eu vi que tem uma pergunta ali, pode falar. Isso, para a professora Ângela, né? Sim. Professora Ângela, na minha escola mesmo, nas minhas escolas, a gente, no nosso dia a dia, a gente percebe a crianças e adolescentes em situação de periculosidade. Assim, são situações extremas e já vivemos, assim, questões até de encaminhamentos, até de próprios profissionais, né, que são aí abusadores, né. Então, para mim, assim, não está bem claro quais os passos que eu devo seguir quando eu identifico um problema desse na sala de aula, porque o meu trabalho em sala de aula, ele não rende se eu não tiver um aluno presente. E por esses problemas de violência, de vulnerabilidade desses alunos, a gente não consegue fazer o aluno aprender. Ele está ali com os problemas martelando na cabecinha dele e ele não consegue aprender, ele não sabe por que ele está ali na escola, sendo que ele tem uma carga muito grande nas suas costas, que ele não vai saber lidar. Ele tem medo, ele tem insegurança, e como as colegas falaram naquele outro trabalho, ele faz uma transferência lá, ele também não vai confiar no nosso trabalho. Quer dizer, se o meu pai, minha mãe, ou as pessoas, alguém trata ele mal, por que o meu professor vai me tratar bem, né? Então, Ângela, assim, quais seriam os passos realmente na prática que eu devo seguir para quando facilitar, eu identifico, né, esses problemas? Isso. É exatamente nesse sentido que eu trago a minha pesquisa, porque não tem, assim, uma coisa que facilite ou não tem uma linha reta, por exemplo. Encaminhar para o conselho tutelar é totalmente válido, está dentro do fluxo. O problema é que, no momento em que a gente conseguir que a rede funcione, porque daí o que acontece? Olha a proposta, porque é o que acontece, não é eu que estou inventando, eu vivenciei isso em Porto Alegre, tá? E provavelmente acontece em outros lugares, mas eu falo da minha experiência. A escola tem um vínculo com a rede de proteção, que é se torna uma entidade, que se troca e-mails e marcam encontros e discussões de caso. Então, no caso, por exemplo, tu percebeu que tem um aluno assim, o que normalmente tu faz? Tu fala para tua diretora, para a coordenadora, e, então tá, vamos ao conselho tutelar. Se tu encaminha, tu leva até o conselho tutelar, ou por e-mail, ou pessoalmente, aquele caso, o conselho tutelar está lotado, só tem, em Canoas, nós estamos com 4 conselheiros tutelares agora, mas o problema é que o fluxo é muito grande. O que é a proposta? Para justamente facilitar, assim, a nossa angústia do professor. É nesse sentido e porque funciona. Entrar em contato com a rede, né, e através de e-mail, normalmente é assim, porque eles dizem assim, vai ocorrer a próxima reunião, que deve ser regularmente, um mês, de mês em mês, deve acontecer, ou então as micro-redes pode ser de 15 em 15 dias, mas isso, claro, que é complicado. Mas, por exemplo, a escola tem algum caso para encaminhar, aí já tem aquela lista das tuas preocupações e tudo. Um representante da escola, e isso implica em desacomodação, né, de toda uma equipe, implica, por isso que é interessante que seja assim, conversado num saberes em diálogo, porque implica também no pessoal, né, de ter gente disponível para participar dessa reunião, e ali são discutidos os casos. Tu coloca, o fulano, eu percebo isso. O que eu conversei com a mãe, eu tenho essas informações. Aí, muito provavelmente,
que a gente, na escola, não fica sabendo. A saúde já tem alguma referência em relação a isso. O desenvolvimento social, com certeza, já conhece essa família. É que a coisa fica tão separado que, no fim, fica todo mundo correndo atrás de uma solução e na angústia, quando, se todos nos reunirmos, se faz os encaminhamentos. Inclusive, para o Conselho Tutelar, é muito mais efetivo se houver um documento da rede de proteção encaminhando esse caso. É dada uma certa prioridade. Então, quer dizer, não é que vá solucionar, nem nada, mas vai diminuir a angústia que é exatamente isso que tu tem, Carla, e que eu percebo. Eu, por exemplo, vou me alongar, mas eu entrei em Canoas e tive casos, então, o que eu fui? A rede não funciona, quadrante não tá funcionando, eu fui no CRAS, eu fui no CREAS, eu fui na saúde, buscando informações sobre aquela família daquela criança. Não consegui reunir, eu tive informações que aliviavam um pouco a minha angústia, mas a solução, propriamente, cada um estava encaminhando, a saúde estava encaminhando, e a escola daí tinha que fazer os seus encaminhamentos separados. Não é assim que deve funcionar. O sistema de garantia de direitos envolve uma rede de ação, que divide angústias, que divide soluções, passos a serem dados, que simplificam todo o processo e o Conselho Tutelar se torna quase que uma última instância, porque daí implica que precisa, muitas vezes o Ministério Público se envolve, quando talvez os outros partícipes dessa rede pudessem conseguir uma solução mais eficiente. E, principalmente, é bem isso aí, tu dividiu com alguém que pode fazer algo, a tua angústia diminui, e tu sabe que tu tá dando um passo para a solução. Então, não tem assim, é só tipo assim, é confiar que essa rede funcionando, as coisas acontecem. Eu tenho experiência disso, então é a expectativa que quando começar a funcionar os cronogramas que vai ser enviados para as famílias, porque as reuniões de rede acontecem, só que as escolas não são informadas ou às vezes não conseguem participar, tá? Eu acho que, não sei se eu consegui te aliviar a angústia. Angela, tu falou da realidade realmente que eu vivo, dessa angústia, com certeza. Eu tenho muita sorte que a minha escola, ela é uma escola que nos dá esse amparo, tanto legal quanto de sala de aula mesmo, a gente pode dividir. Eu acho que a minha crítica está realmente na demora dessa solução, porque enquanto isso não acontece, o meu aluno ele vai progredindo dentro da escola e ele não tem o mesmo aproveitamento, né, se ele não tivesse esse problema. Então, essa demora que me deixa angustiada. E os profissionais são bons, a escola é maravilhosa, mas essa demora prejudica o aluno, né? Infelizmente... Muito obrigada, tá, prof? Infelizmente, não, tudo bem. Mas é nesse sentido, se a rede funciona, a demora vai haver, né? Mas igual vai aliviar as angústias e as soluções virão com mais facilidade daí. É só essa confiança que a gente pode ter. O importante é a gente ter consciência de que a gente está fazendo a nossa parte, né? E aguardar, né? Porque em alguns momentos as demandas, realmente, elas ficam travadas em alguns momentos, né? E a gente tem que ter o tempo, né, também, aguardar. Mais uma coisa eu digo, se a escola se envolver realmente, assumir seu papel, as coisas funcionam, né? A professora Georgia também diz que se a educação, porque a professora faz, os professores fazem. Verdade. Nós gostaríamos de agradecer muito a presença de cada um de vocês. Que bom, Ju, conseguiste voltar. A Ju perdeu a conexão, mas então vou deixar contigo, Ju, para tu encerrar. Não, pode ser tu, mas acho que realmente é só agradecer, né, pessoal? A gente sabe que a discussão seria longa, acho que a gente teria aqui temáticas para discutir a manhã inteira, mas também temos mais mesas às 11, né? Então também a intenção é que
a gente consiga articular o evento de forma também que o pessoal consiga participar o máximo possível. Então, é agradecer. A gravação, então, vai ser disponibilizada, assim como as demais, no nosso canal do YouTube, Formação de Professores, para que vocês possam se ver, né, e também poder ver dos outros colegas. Então, acho que é realmente só agradecer de coração, né, e desejar o evento ainda tem até o final do dia, né, temos mesas até às 18 horas hoje, e amanhã teremos, então, a live final, pessoal. Eu quero, assim, reiterar esse convite, porque daí essa live final, então, vai ter as considerações dos mediadores de todas as mesas, né, e alguns representantes também do projeto. Então, assim, é o grande finale, né, o fechamento, que a gente convida também através do nosso canal do YouTube. Muito obrigada, então, pessoal. Um bom dia a todos. Então, vamos fechando por aqui. Bom dia, obrigada. Foi ótimo. A mediação também foi ótima. Obrigada, gurias. Obrigada, pessoal.